Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu vou trazer uma mensagem aqui situando sobre a questão da Laudato Si, explicando sobre o histórico dela e por que ela está chegando no seu cumprimento final e por que ela está relacionada completamente com as profecias do livro de Daniel, tanto como também dos escritos de Ellen White do Espírito de Profecia. Infelizmente, não vou conseguir conter o barulho do fundo do vídeo. Então peço que vocês desconsiderem os barulhos do fundo do vídeo, considerem as fontes e as mensagens. Também peço que vocês anotem tudo. Peguem um caderno, uma folha, anote as fontes. Quem quiser as fontes, os links, é só pedir que eu coloco nos comentários. Vamos entrar na mensagem. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nos prepara e nos conduza para a eternidade, porque vemos que as coisas estão se cumprindo mais rápido do que imaginamos. Que o Espírito Santo seja nosso mestre e nosso guia nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, para começar, vamos ler aqui um texto do Espírito de Profecia para entendermos por que a Laudato Si é um livro profético. O texto que eu vou ler está em Eventos Finais, página 134, quinto parágrafo. Estou lendo do aplicativo EGW, de Ellen White. O texto diz assim: a história se repetirá. Ponto. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. E a todas as nações, línguas, povos, se ordenará que venerem esse sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar o exemplo. A questão do sábado será o ponto controverso no grande final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. Como vemos, Ellen White ela deixou bem claro que o decreto dominical virá da mesma forma que a estátua de Babilônia foi estabelecida. Então vamos ver as semelhanças incríveis da carta Laudato Si e da estátua de Babilônia, como eles são iguais, né? São iguais ali, o movimento é igual, a intenção é igual, como aplicamos a Laudato Si nessa profecia aqui, ó. Se ela disse aqui que o decreto dominical será estabelecido da mesma forma, ela está falando que será igual, né? Será estabelecido de forma igual à estátua de Babilônia. Então, quando vamos ao capítulo 13 do livro de Daniel, vamos dar uma olhadinha aqui. No capítulo 3 do livro de Daniel, vocês conhecem, né, o texto, fala que o rei Nabucodonosor levantou uma estátua, uma imagem de ouro, no campo de Dura e convocou todas as nações, tribos, línguas, povos, né, os banqueiros, tesoureiros, tá vendo aqui, os juízes, capitães, para a consagração da estátua. Depois que todos foram reunidos, deixa eu voltar aqui. Depois que todos foram reunidos em volta da estátua, o verso 4 diz assim: e a arauta pregoava em alta voz: ordena-se, ó povos, nações e línguas. Então vamos entender. Nabucodonosor reuniu todas as nações em torno da estátua. Nesse caso, Ellen White ela fez uma comparação. Ela disse que, assim como os povos se reuniam em torno da estátua, os povos se reunirão também em torno da guarda do domingo. Entendeu? Será a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Aqui o arauto, que era o responsável por conduzir o povo à adoração à estátua, ele
falava em alta voz, né? Ele falava em alta voz, dizendo: ordena-se ao povos e nações e língua. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Presta muita atenção. Aqui, para adoração da estátua, ou seja, para preparar o mundo para adorar a estátua aqui na época de Nabucodonosor, foi colocado uma sinfonia, né? Sabemos que a sinfonia ela não pode ser feita com um instrumento só. Uma sinfonia, principalmente quando tem orquestras, né, envolve orquestras, existem vários instrumentos, né? Tem ali o violino, tem ali o violoncelo, alguns casos tem a harpa, né? Ou seja, são vários instrumentos para se realizar uma sinfonia. Aqui nós vemos que foi tocado 6 instrumentos. Presta bastante atenção. Aqui diz aqui, ó, quando ouviu o som da buzina, primeiro instrumento. Quando ouviu o som da flauta, segundo instrumento. Quando ouviu o som da harpa, terceiro instrumento. Quando ouviu o som da sambuca, quarto instrumento. Quando ouvi o som do saltério, quinto instrumento. E quando ouvi o som da gaita de foles, sexto instrumento. Aí depois, prostrar-vos-eis e adorareis, né? A estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então vemos aqui que na consagração da estátua foi utilizados 6 instrumentos. Para Laudato Si ser um documento profético, tem que se cumprir exatamente o que Ellen White disse aqui, ó. O que ela disse? Aqui. Ela disse que o decreto dominical viria da mesma forma que a estátua de Babilônia, tá vendo? Ó? Será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. Então a lógica é muito simples. Se teve uma sinfonia ali para preparar o coração do povo para adorar a estátua do rei Nabucodonosor, da mesma forma, para Laudato Si ser um documento profético, também ela estará envolvida numa sinfonia musical que vai convidar todos os povos, nações, línguas a adorar o domingo. Então, meus irmãos, vamos ver isso aqui claramente, que realmente a Laudato Si, ela não é um simples documento, ele é uma música. Esse documento é uma música, cumprindo o que Ellen White disse. Ou seja, a Laudato Si é a sinfonia final da Terra. É a sinfonia final que vai levar o mundo a adorar a marca da besta futura, que será a guarda do domingo. A própria origem do nome Laudato Si. As primeiras palavras da Laudato Si são italianas, aqui na fonte diz, né? E traduzido como louvado sejas. São uma citação do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que abre a encíclica no qual o santo louva a Deus meditando sobre a bondade do sol, do vento, da terra, da água e de outras forças naturais. Então, a Laudato Si aqui, o nome significa uma entonação musical, né? Louvado sejas. E ela é proferida por meio de uma sinfonia. Vamos ver aqui no site oficial católico, aqui no YouTube, como eles se referem a Laudato Si. Nós vamos ver que eles se referem na introdução ali da carta, não como um documento, mas como uma música, como uma sinfonia. E interessante, para cumprir o que está realmente escrito aqui no livro de Daniel, atente aos detalhes, queridos. Anotem aí no caderno, numa folha, para vocês não perderem os detalhes. É os detalhes que fazem a diferença. Quando nós vamos aqui no livro de Daniel, vemos que foram utilizados o quê? 6 instrumentos. Para Laudato Si ser a sinfonia final, ela também precisa ter 6 instrumentos. E é exatamente isso que nós vemos na Laudato Si. Ela é composta de 6 capítulos, né? Vamos ver aqui
na introdução da carta, vamos dar uma olhadinha como ela é definida. Eu vou entrar aqui no YouTube, né, no canal Católico Oficial. Aqui, como vocês podem ver, é cantada uma música, né, uma Sinfonia da Terra. Vamos ver a música. Como vocês veem, vocês estão vendo, eles estão cantando uma música, né, para entoar o documento. Essa é uma sinfonia que levará o mundo a adorar o domingo no futuro como a marca da besta, que está próximo. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura, presta bastante atenção. O vídeo aqui tem 46 mil visualizações e aqui fala um pouquinho da música, né, tá entre aspas aqui da música que foi baseada na Laudato Si. Aqui está escrito aqui, ó. Tudo está interligado. Esta é a tônica da sinfonia, tá vendo aqui? Então, vamos analisar. Lá em Daniel foi tocada uma sinfonia para adorar a estátua. Ellen White diz que o decreto dominical será colocado da mesma forma que foi colocada a estátua de Babilônia. Se tinha música lá para adorar a estátua, terá música também para adorar o domingo. Ficou claro? E nós vemos aqui que tá bem específico aqui, ó. Nesse canal católico. Diz o quê? Essa é a tônica da sinfonia escrita pelo Papa Francisco. A encíclica Laudato Si. Louvado sejas. Aqui, esse precioso documento é apresentado e comentado por especialistas em diversas áreas do conhecimento e diferentes tradições religiosas. Olha que coisa interessante. Tá bem claro aqui. A encíclica é uma sinfonia. Então a lógica é muito simples. Se a encíclica é uma sinfonia da Terra, ela foi baseada numa música, certo? A pergunta é, quantos instrumentos tem essa sinfonia? 6 instrumentos. Assim como teve 6 instrumentos lá em Daniel, ela também tem 6 instrumentos. Cada capítulo dela representa um instrumento, porque ela tem 6 capítulos. Vou repetir. Cada capítulo da carta Laudato Si representa um instrumento que vai ser usado para adorar o domingo, certo? Cada capítulo representa um instrumento. Se a carta tem 6 capítulos, então ela tem 6 instrumentos. Então a Laudato Si é sim um documento profético que vai repetir o que aconteceu lá na época de Nabucodonosor. Tá ok? A própria apresentadora fala da estrutura, né, da carta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Laudato Si. Este é o título da encíclica escrita pelo Papa Francisco e endereçada a toda a humanidade. Laudato Si, em italiano. Você viu que ela disse que a carta é endereçada a toda a humanidade. Então não é simplesmente um documento católico, mas apesar que a palavra católico significa universal, esse documento é aplicado a todas as nações, todas as religiões, todas as pessoas. Do jeito que está escrito lá no livro de Daniel, que o rei convocou todas as nações, povos, nações e línguas para a consagração da estátua. Aqui a Laudato Si está convidando todas as nações, povos, línguas para adorar
o domingo, porque está no 6º capítulo, certo? Em português, louvado sejas. Uma sinfonia de amor ao planeta Terra e o cuidado. Você viu que ela disse que é o quê? Uma sinfonia de amor ao planeta Terra. Do que devemos ter com esta nossa casa comum. Convido você e sua comunidade a abrirmos os ouvidos e o coração para saborearmos a melodia dos pontos e contrapontos desta brilhante encíclica do Papa. Você vê que ela fala da encíclica como uma música, né? Da melodia dessa carta, ou seja, cada capítulo é um instrumento que apresenta uma melodia. Francisco. Mas afinal, o que é uma encíclica? Carta encíclica é uma carta circular dirigida à igreja toda, normalmente aos cardeais, arcebispos, bispos, aos fiéis. E a novidade nessa encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, é que ela é dirigida também à humanidade toda, conclamando a todos nós a cuidarmos da nossa casa comum. Laudato Si, uma carta que o Papa Francisco endereça a todos nós. Não é uma carta pequena, ela tem 246 parágrafos e está dividida em 6 capítulos. Tá vendo aí? Ela está dividida em 6 capítulos, assim como os 6 instrumentos lá do livro de Daniel. Quando vamos aqui no capítulo que fala sobre o Evangelho da Criação, 3º capítulo da carta, vamos dar uma olhadinha aqui. Fala claramente sobre o descanso da terra. Né? Deixa eu passar aqui. Eu vou adiantar. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Presta muita atenção agora nesse momento. Francisco. Os textos das Sagradas Escrituras apontam para uma espiritualidade da interdependência. Essa espiritualidade da interdependência nos coloca desafios importantes. Desafios, por exemplo, como resgatar a dimensão do descanso. A relação do descanso, ela faz parte da sabedoria do próprio Deus. No livro de Levítico, tem várias passagens bíblicas que estão muito bem citadas nessa encíclica, de que era necessário que a terra também tivesse o seu tempo de descanso, porque a terra precisa se recuperar. Isso aponta para uma nova perspectiva de desenvolvimento. Não é um desenvolvimento que vai sugando da terra, simplesmente para atender a ganância humana por mais lucro. Então, nós não podemos estabelecer essa relação de exploração. A nossa relação deve ser de cultivo e de cuidado. E isso significa... Você viu que ela fala que a encíclica resgata a questão do descanso. Assim como o povo de Israel tinha um ano sabático, a cada 6 anos de trabalho, no 7º ano a terra descansava, a encíclica traz essa proposta. Por isso ela vai ser bem aceita e nós estamos vendo o histórico desde 2005 como o conceito do descanso ele está sendo visto mais claramente agora. Quando nós vamos para o 6º capítulo da carta, o domingo, ele é colocado mais amplamente. Presta bastante atenção. Aqui no 6º capítulo, deixa eu vir aqui. Aqui no 6º capítulo, o 6º capítulo está escrito assim, ó, educação e espiritualidade ecológica. O 6º capítulo é o último que fala do domingo. Aqui nós vamos adentrar no 6º e último capítulo da carta, que explana a questão da guarda do domingo para conter as mudanças climáticas. Eu vou pular aqui o vídeo e já direto ao ponto,
que o monge beneditino aborda a questão do domingo, certo? Muito ecumenicamente, de modo que a gente chama aqui na América Latina macroecumenismo, um místico muçulmano medieval. E esse místico muçulmano medieval diz que é preciso ligar Deus e natureza, que não se pode, na espiritualidade, desligar as coisas. E aí o Papa vai fazendo esse convite para a gente entrar nessa visão, nessa espiritualidade cósmica, e ele fala a palavra cósmica, e de repente ele diz que o auge de tudo é a Eucaristia. E o Papa convida a abrir, a fazer uma espécie de eucaristização do mundo inteiro. E aí lembra o Teilhard de Chardin, esse grande espiritual do século XX, e o Papa Francisco alude claramente a ele quando fala da missa sobre o universo, onde o que o Teilhard de Chardin celebra como Eucaristia não é apenas mais com o pão e com o vinho, mas é com tudo, com as árvores, com a natureza, com os animais, com as pessoas, com tudo. E o Papa então diz que a Eucaristia é, nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. É uma maravilha. E é muito interessante porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus, da vida nova, e uma vida nova que Ele nos dá e que nós vivemos. Então, na lógica deles aqui, ele fala um pouco do sábado, como vocês viram ali, coloca até uma sinagoga judaica. Porém, quando eles falam de algo novo, ou seja, eles colocam o sábado lá no passado. Eles falam que o domingo, ele está falando aqui no vídeo, que o domingo é algo novo, da nova criação, que a partir da ressurreição de Cristo, agora o domingo que deve ser guardado. Nessa lógica aqui, desse monge explicando o capítulo 6 da Laudato Si, ele está dizendo que o domingo, apesar de ter o ano sabático no antigo Israel, vai ser o domingo que vai ser o novo ano sabático para salvar a Terra da crise climática. Tá ok? Então vemos aqui, queridos, o suficiente prova de que a Laudato Si é um documento profético, é uma sinfonia e ela vai ser usada para levar o mundo a adorar o domingo. Vamos atentar a alguns detalhes aqui de forma importante, de forma extremamente importante. Vamos atentar agora esses detalhes aqui. Vamos atentar. Eu vou entrar aqui agora na criação da plataforma Laudato Si. Deixa eu dar uma olhada aqui. Presta muita atenção agora nesse detalhe. A plataforma Laudato Si, ela foi criada em novembro de 2021. A plataforma é uma forma de aplicar o documento papal anualmente, ou seja, cada ano eles vão querer aplicar um capítulo por ano da carta. Só que coisa interessante, presta muita atenção aqui. Aqui nós vemos o andamento das coisas. Presta muita atenção aqui, ó. Aqui diz assim, ó. Os objetivos da Laudato Si incluem coisas como mudar para energias renováveis, tornar-se neutro em carbono, adotar um estilo de vida mais simples e seguir diretrizes de investimento ético. Vamos ver o cronograma deles aqui, ó. Presta bastante atenção. O que a Igreja Romana, o que o Vaticano vai querer fazer no final da plataforma? Porque se ela começou em 2000 ela teve seu início ali em novembro de 2021,
o que eles planejam fazer no final dela? Presta bastante atenção aqui, ó. Os organizadores, o que eles dizem aqui, ó. Os organizadores traçaram um cronograma para a jornada de 7 anos, sendo a primeira gasta em preparação e planejamento, seguido de 5 anos de ações concretas, encerrando com um último ano sabático para louvar e agradecer a Deus. Como você notou aqui, eles querem encerrar a plataforma Laudato Si. Vou destacar bem aqui, ó, para vocês notarem e verem aqui, ó, como um ano que sabático. Então isso prova que o objetivo final da Laudato Si é colocar o decreto dominical, ok? Eles querem encerrar com um ano sabático. Quando vamos na plataforma, vemos aqui que eles vão usar um órgão estatal para cumprir os objetivos. Que órgão estatal é esse? A COP. As COP são as reuniões, as conferências climáticas que os países se reúnem para discutir sobre o aquecimento global. Esse ano vai ser no Azerbaijão, né? Esse ano vai ser no Azerbaijão. Porém, nós vemos aqui a trajetória do que foi discutido nas COPs e como a plataforma está seguindo claramente. Presta muita atenção aqui. Eles disseram que ali, como nós acabamos de ver, que será um ano de planejamento, com 5 anos de ação e um ano dedicado ao descanso da terra. Vocês podem notar claramente aqui, ó. O primeiro ano foi gasto com planejamento, 5 anos de ação e um ano sabático final. Se a plataforma tem 7 objetivos e eles querem encerrar com o último objetivo, como guardar o domingo, então eles vão encerrar, queridos, aqui, ó. Presta bastante atenção. Aqui começou na COP, né? O primeiro objetivo foi discutido na COP 26 em 2021. Depois veio 2022, resposta ao clamor dos pobres. Depois veio 2023. Depois aqui 2024, que vai ser aqui no Azerbaijão. Depois 2025, que vai ser no Brasil. E depois 2026, tá vendo, ó? Eles vão falar do domingo. 2026 eles vão falar do domingo, mais claramente. E em 2027 tem a união total para colocar o decreto dominical. Lembrando que isso aqui não é uma data, né, que eu estou estabelecendo. Isso aqui é um plano que eles querem cumprir. Tudo indica que realmente vai acontecer tudo em 2027, de 2026 para 2027. Mas lembramos que isso está nas mãos de Deus. Isso tanto pode acontecer de forma concreta, como eles estão planejando aqui na plataforma, ou Deus intervir e não permitir e segurar os ventos para que não aconteça exatamente ali no ano que eles querem, o ano de 2027. Mas que Deus segure os ventos, ou se Deus quiser, claro, segurar os ventos e preparar a sua igreja para esse momento. Nós vimos aí a lição da escola sabatina falando do grande conflito. Na minha humilde opinião, simples, humanamente falando, creio que Deus não vai mais adiar, mas vai permitir que tudo aconteça, queridos, o mais rápido possível. Mas vamos aguardar, não sabemos, né? O plano deles é, como nós vimos lá, do Vaticano, é encerrar com o ano sabático, encerrar no ano de 2027, ok? Com o decreto dominical. Então, meus irmãos, isso é muito sério, né? Ontem eu não consegui explanar muito, porque foi um sábado muito corrido, mas vamos dar uma olhada aqui no movimento, né, nesse movimento do sábado mundial, do sábado da Terra mundial. Quando eu entro aqui no link,
eles me dão duas opções: usar o aplicativo e o entrar no site. Eu vou usar o aplicativo porque eu já instalei. Presta muita atenção aqui. Eu falei sobre ontem isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui porque é algo muito sério e as pessoas não, os adventistas, a maioria estão dormindo, infelizmente. Presta muita atenção. Essa organização aqui foi criada exatamente nesse ano, no ano de 2024. Olha o que eles dizem aqui, ó. Essa é uma organização mundial que está aliada ao Vaticano. Ele diz assim, ó: Sábado da Terra. Dê um descanso à Terra, um dia por semana, toda semana. Tá vendo aí? E quando nós vamos aqui nas postagens, aqui, ó, visite nossas postagens. Eu destaquei uma de extrema importância. O Papa, normalmente, ele não quer deixar claro para o mundo que o objetivo da carta é guardar o domingo. Porém, aqui essa organização mundial aqui do Sábado da Terra, eles definiram claramente que o objetivo do Papa é colocar o domingo como um dia de guarda universal. Ficou claro? Então, como é que eles vão fazer isso? Por meio de pressão, de um lobby. Quando nós vemos aqui na postagem deles aqui, ó, do dia 5 de junho de 2024, presta muita atenção aqui, ó. Eu vou entrar aqui na postagem, presta muita atenção. Eles estão falando da reunião do G7, que vai acontecer segunda-feira, terça-feira, dia 11, quarta-feira 12, quinta-feira, dia 13, vai começar. Vai começar a cimeira do G7, uma reunião do G7, do dia 13 a 15 de junho de 2024. O G7, quem é o G7? O G7 é um grupo que pertence aos países mais industrializados do mundo. Entre eles está os Estados Unidos da América. Ou seja, os Estados Unidos vai estar lá nessa reunião. Isso aqui é muito sério. Olha o que diz aqui, ó. As pessoas precisam se juntar aos protestos climáticos do G7 e promover o movimento do Sábado da Terra. Mensagem de manter um sábado terrestre semanal em seus protestos. Então aqui eles querem fazer um protesto para colocar um dia de guarda universal para conter as mudanças climáticas. Presta atenção nesse detalhe aqui importante, ó. O Papa Francisco participará da cúpula do G7. Ou seja, meus irmãos, é a primeira vez que nós vemos a Igreja-Estado se aliando desde 1889, quando a Igreja perdeu o seu poder político. O Papa Francisco, ele estará, meus irmãos, pessoalmente lá na quinta-feira, reunido com os países mais poderosos industriais na indústria mundial. Ficou claro? E os Estados Unidos está lá. Presta atenção no que o movimento do Sábado da Terra está dizendo aqui, ó. O movimento do Sábado da Terra insta o Papa Francisco a promover um dia semanal de descanso para o meio ambiente, inspirado na encíclica Laudato Si. O Sábado da Terra visa reduzir a pegada de carbono e o consumo de energia, incentivando indivíduos e organizações a tirar um dia de folga por semana para cuidar da Terra. Você entendeu, queridos? Eles conversaram diretamente com o Papa Francisco para falar com os países lá do G7 para separar um dia de guarda universal. Ficou claro, meus irmãos? Mas a pergunta é, se Francisco fazer isso lá, ele vai estar adiantando as coisas, certo? Ele vai estar adiantando as coisas. E nós vemos aqui que ainda estamos aqui, ó, na plataforma. Presta bastante atenção. Estamos aqui nos estilos de vida sustentável, que vai ser discutido na COP29 no Azerbaijão. O domingo está previsto para ser discutido nas COPs só em 2026. Ou seja, só na COP que vai acontecer em 2026, o domingo será discutido. Então, o movimento do Sábado da Terra quer acelerar as coisas, quer que o Papa fale do decreto dominical agora, na quinta-feira, para os países do G7. A pergunta é, o Papa vai falar? Creio eu, sabendo da astúcia do Papa Francisco e do Vaticano, que é o trono da besta, né?
sabendo, né, da sabedoria, da inteligência de Lúcifer. E o Papa Francisco não vai falar. Eu penso assim, que ele pode dar uma pincelada. Porém, ele não vai falar diretamente para os países colocar um sábado. Mas ele pode dar uma pincelada. O bicho vai pegar mesmo, vai ser nessa COP aqui, ó. Na COP, vai ser a COP 29 esse ano. Aqui no ano que vem no Brasil, a COP 30 vai ser na COP 31 que o bicho vai pegar. Eu creio que eles vão começar, o Papa Francisco vai começar a dar umas pinceladas, mas ele vai começar a falar realmente. Creio que os países, humanamente falando, com uma margem de erro. Por que margem de erro? Porque não sabemos se Deus vai permitir que tudo aconteça agora em 2026 para 2027. Por isso que eu estou colocando uma margem de erro. Mas tudo indica, coloca 98% de chance aí do decreto dominical sair em 2026 na cúpula climática, e é óbvio que será nos Estados Unidos. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, queridos, é dedução com base nos dados. Tudo indica que a COP31 vai acontecer nos Estados Unidos da América, com margem de erro, é claro, e lá sairá o decreto dominical. Então, a pergunta é, se tem plano, se a plataforma Laudato Si tem um plano para fazer um ano sabático no final da plataforma, o movimento sabático da Terra já quer agora o sábado da Terra? Eles querem agora? Nós vemos aqui, ó. Nós vemos aqui. Nós vemos aqui na postagem 4 de junho. Né? Na postagem deles aqui de 5 de junho, exatamente. Eles querem agora. Eles falam que o Papa Francisco vai participar da cúpula do G7 na quinta-feira. E o movimento pediu, né, para o Papa Francisco separar logo esse dia de descanso para o meio ambiente, inspirado na sua encíclica Laudato Si. Eles estão pedindo isso, clamando para o Papa Francisco. Então, tudo indica que o Francisco poderá dar uma pincelada, mas o bicho vai pegar mesmo em 2026. Resumindo, meus irmãos, o Papa Francisco não pode pedir o decreto dominical agora. Ele vai dar apenas uma reforçada, mas o bicho vai pegar somente no final da plataforma, como eles disseram aqui, ó. Mais uma vez, como eles disseram aqui no próprio site católico aqui. Como vocês podem ver aqui, eles dizem o quê? Que quer encerrar, vai ser a plataforma é uma jornada de 7 anos, a plataforma Laudato Si, e eles querem encerrar com um ano sabático. Queridos, porque isso é um movimento utilizado por Satanás para destruir a lei de Deus. Quando nós vamos aqui, meus irmãos, no livro de oração Laudato Si, eu vou entrar aqui, no livro de oração Laudato Si. Isso aqui é um livro de oração do movimento Laudato Si que foi destinado a todas as religiões da Terra. Todas as religiões, os líderes religiosos assinaram um documento apoiando esse movimento e cada um recebeu um livro de orações. Quando nós vamos aqui, adquira o livro de oração gratuito. Eu vou clicar aqui, presta bastante atenção, como isso aqui será uma cilada que Satanás está montando para os países. Presta bastante atenção. Entrei no livro de oração, Laudato Si. Como nós vamos na parte 7, vou aumentar aqui. Aqui eu estou no índice. Presta bastante atenção. Aqui é um cronograma que eles devem fazer, né? Os líderes religiosos devem fazer durante esses 7 anos da plataforma. Aqui diz aqui, ó, na parte 7. Orações matutinas e vespertinas com o tema da criação. Aqui eles estão induzindo o cronograma para fazer orações com base na semana da criação. Mas vemos que o próprio documento, ele deturpou a criação. Presta bastante atenção. Aqui está dizendo que na segunda-feira Deus fez a luz. Como nós vemos lá em Gênesis, Deus disse no primeiro dia, haja luz, e houve luz.
Então eles estão chamando a segunda-feira de primeiro dia da semana. Na terça-feira, Deus disse lá em Gênesis, segundo eles aqui, é claro, dizendo o seguinte: haja separação entre águas e águas. Na quarta-feira, o ar. Então eles estão dizendo o seguinte aqui, ó, que no primeiro dia Deus fez a luz, no segundo dia Deus fez a água, no terceiro dia Deus fez o ar, no quarto dia Deus fez a terra, né? No quinto dia Deus fez os seres vivos, no sexto dia Deus fez o sábado, né? Desculpe, no sexto dia Deus fez a humanidade, e no sétimo dia, tá vendo aqui? Eles colocou o sétimo dia como o que, irmão? Domingo. Deus fez o dia de descanso. Irmão, isso aqui é uma mentira de Satanás. Primeiro que se você for lá em Gênesis, no sexto dia Deus fez o homem. Ele não fez o homem no sábado, irmãos, como estão dizendo aqui. Então vemos que esse livro esse movimento ele está sendo usado por Satanás, é uma mentira. Aqui no livro eles estão pregando para os líderes mundiais que Deus fez a humanidade no sábado e no domingo, que eles não chamam de primeiro dia, mas sétimo dia, Deus fez o dia de descanso. Isso aqui é muito grave, queridos. Vemos o que está acontecendo. O mundo vai cair no mesmo engano que Eva caiu, queridos. O mesmo engano que Eva caiu, certo? Que é o engano da serpente. Quando Eva foi enganada pela serpente, não essa aqui da imagem com o rosto de homem, Satanás possuiu a serpente porque era uma forma de passar desapercebido por Eva. Porque na lógica de Eva, Deus que fez a serpente, Deus fez a natureza. E jamais Satanás usaria a natureza para fazer Eva pecar. Esse era o pensamento de Eva. Por isso que Satanás conseguiu passar desapercebido por Eva. A mesma forma, agora nos últimos dias, Satanás vai usar Laudato Si e o descanso da Terra para salvar o planeta do aquecimento global, para induzir as pessoas a quebrar o sábado. E na lógica humana vai ser algo bom, porque eles vão estar parando para salvar o planeta da sua destruição. E todo mundo que for contra esse movimento Laudato Si será chamado de louco, de fanático, de doido, de usado pelo demônio. Por quê? Porque eles vão estar parando para fazer algo bom. Eles vão estar parando, bom entre aspas, vão estar parando para guardar o domingo em prol de salvar o planeta. Só que nessa intenção boa, entre aspas, eles levarão o mundo a transgredir o sábado. E vemos que aqui, nesse documento papal, se cumpre a profecia que Ellen White disse, que a história se repetirá, a religião falsa será exaltada, e o primeiro dia da semana será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. Tudo está se cumprindo, querido. Tudo nos diga que temos aí pouquíssimos anos para nos preparar para o tempo de angústia, que está muito próximo de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos fortaleça e nos proteja, pois o fim realmente chegou.